Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é um vídeo sobre filosofia, um assunto muito específico da filosofia, né? Que é, vamos dizer assim, as supostas origens do pensamento moderno, né? No sentido crítico do termo moderno, né? Como a ideia, que é uma ideia que não me agrada, a ideia de que houve uma degradação do pensamento, uma decadência do pensamento ocidental da Idade Média para cá, né? Quer dizer assim. E, vamos dizer assim, o ponto da virada seria o nominalismo, associado a Guilherme de Ockham, mas também a Duns Scott, né? Então, ali, com Guilherme de Ockham, teria começado a decadência do nosso pensamento, aí, enfim, uma espécie de ruptura com o tomismo e o aristotelismo. Como a gente poderia fazer uma aristotelitomismo, né? Eu acho, quer dizer, não é uma. Eu ia dizer absurdo, mas para não parecer ofensivo, eu vou dizer o seguinte: eu acho uma tese excessiva. Acho que a ideia de atribuir a um autor, uh, a um conceito, a uma ideia, né? Toda a trajetória do pensamento durante todo um vasto período, né? Como se fosse mesmo, quer dizer, na verdade é como se fosse uma progressão negativa, né? Quer dizer, assim, em vez do pensamento evoluir, ele involuiu, mas de qualquer maneira é uma tese evolucionista que, como qualquer tese progressista ou evolucionista, não me agrada, né? Quer dizer assim, não me agrada. Eu não gosto desse historicismo que tem, enfim, você pode ser kantiano, como você pode ser hegeliano, você pode ser darwiniano, você pode ser o que você quiser. Mas onde houver essa perspectiva de uma progressão, já não. Eu não acho que não é assim que funciona a vida. Eu acho que a vida ela funciona com altos e baixos, mais ou menos imprevisíveis. Quer dizer, sempre tudo está dado, sempre as discussões estão simultaneamente dadas, as questões estão ali dadas, né? Não há essa coisa. Essa ideia de opor o escotismo, ou o numeralismo, o automismo, ela tem, vamos dizer, um fundamento na intronização do tomismo como uma espécie de filosofia oficial da igreja. Isso aconteceu, não me lembro agora se com Pio X, eu não me lembro exatamente o momento, né? O Pio IX, enfim, não sei. Eu sei que eu, pelo menos, tenho a impressão de que São Tomás, como qualquer outro filósofo, detestaria ver sua filosofia sendo imposta de uma forma autoritária, assim, dogmática, quer dizer, a sua filosofia virada em dogma, né? Quer dizer assim, a sua filosofia amparada num argumento de autoridade. É detestável, quer dizer assim, acho que São Tomás não precisaria disso, né? Acho que
desconfio, né? Porque, deixa eu dizer, eu não tenho muita dificuldade de ler os filósofos da Idade Média, né? Por acaso gostei muito de ler Santo Anselmo. Mas, de qualquer maneira, é uma leitura árdua, porque a gente não está acostumado com esse tipo de literatura filosófica, né? Era uma filosofia feita num âmbito de especialistas. Imagina, era um tempo em que o número de leitores era muito pequeno. Quer dizer, o acesso àquele tipo de literatura era mínimo. Quer dizer, assim, era uma literatura feita para especialistas. Quer dizer, assim, era um diálogo entre um grupo muito pequeno, né? Então, quer dizer assim, a linguagem era, portanto, compatível. Quer dizer, assim, de certo modo, a academia ainda continua emulando esse comportamento, não é? Mas ali era uma coisa, vamos dizer assim, mais, entre aspas, natural, porque não tinha um público externo, não havia um público, não se lia, as pessoas não sabiam ler. Então, enfim. Né? Então, acho que há essa. Agora, é de uma minúcia, de uma precisão absoluta, tudo feito em latim, quer dizer assim, então você tinha ali quase que um código comum, né? Uma espécie, o latim tomado aqui como uma espécie de matemática da filosofia. Então, as pessoas. Era um outro tempo, uma outra maneira de pensar de filosofia. Ao mesmo tempo, quer dizer assim, você tinha, enfim, uma espécie no caso do tomismo, quer dizer assim, né, São Tomás estava tentando recuperar o mais ou menos recém-descoberto, a recém-descoberta obra de Aristóteles, que nos chega através dos árabes. Né? E aí, quer dizer assim, eu acho que, aí nesse caso, quer dizer assim, havia uma rebeldia, inclusive, em São Tomás. São Tomás naquele momento, um outsider, ele chega a ser proibido. Né? Quer dizer, depois, isso não dura muito tempo, mas ele chega a ser... Quer dizer, a contestação a Aristóteles era muito... Porque a tradição era platônica agostiniana. Quer dizer, de repente, aparece São Tomás e talvez outros, né, tentando dizer, não, olha só, é possível aceitar Aristóteles. Eu acredito que a grande crítica a Aristóteles era... acho que duas críticas eram possíveis a Aristóteles que eu enxergo. Um certo materialismo, né? Outro, e aí é onde eu me prendo quando o meu elogio ao nominalismo talvez vá por essa via, que é o seguinte, quer dizer assim, a ideia de forma, matéria e forma, que vem de Platão, mas é repensada por Aristóteles, né? A ideia de forma como essência, ela não tem uma característica singularizante. Quer dizer assim, eu sou um homem, mas isso que me faz um homem não é o que me faz Antônio, propriamente. Não é? A forma como essência, ela é uma coisa genérica, ela é uma coleção de características genéricas que me unem a uma determinada classe, né? A um determinado gênero, vamos chamar. Né? Aí, acho que em São Tomás e acho que em Aristóteles também, o que vai nos singularizar propriamente é a unidade substancial de matéria e forma, que é o que de fato existe. Né? Tanto matéria quanto forma são conceitos, ideias formais. Você não vê a forma, assim como você não vê a matéria. Né? E aí a pergunta, onde está a forma? Aí Aristóteles e acho que São Tomás vão responder. São Tomás, certamente, na própria coisa. Não está num mundo específico, no mundo das ideias, como pretendia Platão. Está na própria coisa. Isso é genial. Isso sim
é o momento em que a ciência começa a se estabelecer. Quer dizer, porque eu, estudando a coisa, eu estou estudando a sua essência. Se a coisa possui a sua essência em si mesmo, não de uma maneira degradada, como pretendia Platão, não é? Então, quer dizer assim, mas por outro lado, quer dizer, então a unidade substancial que nos singulariza, mas como tratar exatamente isso? E como é que se dá essa singularização dessa unidade? O que é essa unidade propriamente dita? Né? Eu acho que é por aí que vai entrar a ideia, quer dizer, a crítica nominalista. Vai dizer, não, olha só, a despeito da discussão, acho que, quer dizer assim, talvez aquela ideia de que a essência seria um fato meramente linguístico, né? Que é uma ideia bastante moderna, mas que também está lá, numa leitura, pelo menos, não sei se no original, do nominalismo. Flatus vocis. Flatus vocis. Quer dizer, é um sopro de voz. Quer dizer assim, quando eu falo cadeiro, quando eu falo homem, quando eu falo cavalo, eu não, é algo que é puramente formal da minha mente. Na verdade, aquilo não existe como algo real. Quer dizer, você radicaliza essa para focar no que talvez seja o aspecto singularizante real, né? Na medida em que, quer dizer assim, ninguém ama o homem, né? Com H, a pessoa ama o Antônio, a Maria, né? Quer dizer assim, eu não tenho, eu posso até dizer, eu tenho um gato ou uma gata, né? Mas é tal, é zen, não é? Quer dizer assim, as coisas, quer dizer, a própria ideia de que Deus, que está no Gênesis, né? Deus chama Adão para nomear, e esse nomear não é apontar certamente a essência, porque as coisas já estão criadas, é dar é singularizar, quer dizer, a atenção humana singulariza os objetos, as coisas, os seres. É para isso que Deus nos chama, para que a nossa atenção singularize a criação, né? Talvez seja por aí a crítica e o embate, né? O debate, né? Entre ali, no caso, franciscanos, porque também tem isso, né? Quer dizer assim, na medida em que as irmandades vão crescendo, a rivalidade entre eles é enorme, né? E talvez o tomismo nem seja exatamente tomista, quer dizer, São Tomás. Não exagerem, né? Quer dizer assim, né? Porque, quer dizer, quando você cria um cara, quer dizer assim, o pensamento de uma pessoa, de certo modo, como tudo nessa vida, isso é uma coisa que agora eu vou fazer uma digressão, sabe? Nesta vida, quer dizer, ela vai sempre se encerrar, deixando as coisas. O característico dessa vida é a incompletude, né? Você sempre morre deixando alguma coisa a meio caminho, quase no fim. As coisas são interrompidas, né? Assim, então, o pensamento de São Tomás não acabou, né? Acabou porque São Tomás acabou. Se São Tomás continuasse pensando eternamente, não sei onde é que ele chegaria, né? Quer dizer, o tomismo não é exatamente o pensamento do São Tomás. Quer dizer, o tomismo é aquilo que fizeram do que restou incompleto ou quase completo de São Tomás. Você tentar fechar e segurar aquilo ali, como se aquilo ali São Tomás ia achar absurdo, né? E aí, fazer desse embate, quer dizer, um embate entre Duns Scott, que vai, em vez de privilegiar o intelecto, ele vai privilegiar a liberdade. Quer dizer assim, isso
é uma coisa que eu ainda venho pensando muito e tal. Mas eu tendo a ser mais escotista, né? Porque onde é que eu amparo essa ideia de que o que caracteriza a criação não é o homem só, mais do que a inteligência, né? É a liberdade. Uma liberdade que precisa da inteligência para se orientar, senão ela simplesmente, enfim, ela seria puramente aleatória. É quase impossível você separar liberdade e inteligência, porque a inteligência é em tudo. A criação é livre e inteligente. O homem tem uma inteligência especial, autorreflexiva, quer dizer, transcendente, amorosa, né? Porque ela não está puramente subordinada à sua reprodução e à sua sobrevivência, né? A inteligência e a liberdade humana estão, elas se alteram pela nossa capacidade de amar, né? Quer dizer, o que se introduz distinto é a nossa capacidade de amar, que altera os outros seres. Eu fico vendo ali, vocês estão vendo ali talvez uma sombra negra passando aqui, que a Zen aqui do meu lado está a tal. A gente se ama, né? Quer dizer assim, mas quer dizer, elas aprenderam a amar na convivência comigo, porque senão elas estariam submetidas à natureza, né? A dura vida dos animais, né? Selvagens, né? Fora desse âmbito do convívio amoroso humano. Não que o humano... Quer dizer, nem sempre, né? Assim, porque é da liberdade humana não amar, né? Mas onde é que se ampara essa ideia? Porque, vejam, quer dizer assim, qual é o outro conceito? Qual é o conceito que eu acho mais revolucionário e que está na base da diferença entre o conceito de matéria e forma de Aristóteles para o de Platão? Qual é o conceito que eu acho assim magistral e que resolve um problemaço, que é o problema do não ser, do ser e do não ser, né? Que atormentava Parmênides, Platão, etc. É a ideia de ato e potência. Quer dizer assim, e aí, essa forma substancial, na verdade, é um composto de ato, capacidade de ação sobre uma potência dada, né? Quer dizer assim, aí para isso você precisa ser livre. Se Deus te dá uma potência que você atualiza segundo a sua vontade e a sua inteligência, né? Você é livre. Quer dizer assim, senão você não teria, quer dizer, você nasceria com um roteirinho pronto, como pretenderia, por exemplo, aparentemente o Spinoza, segundo aquele senhor lá, um dos carequinhas, né, do clube dos carequinhas, do circo dos carequinhas, né? Tem aí um circo dos carequinhas que pensam o pensamento careca, a filosofia careca, né? Enfim. Mas, quer dizer assim, essa hiperdeterminismo, quer dizer assim, é o contrário daquilo que nos é proposto pela ideia de ato e potência. Quer dizer assim, porque a potência é um campo de possibilidades, não é? Assim, uma ideia que está aí na matemática, etc, 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 né? E esse campo de possibilidades é que te dá o que pode ser e o que pode... Tudo que pode ser, as distintas combinações estão ali dadas, não é? Você escolhe. Quer dizer assim, aquela velha história, não, porque Deus onipotente sabe o que eu vou escolher. Eu sinceramente, acho que não. Quer dizer, para Deus, qualquer escolha, e para o universo, qualquer escolha sua será absorvida e, digamos, dentro de um plano muito maior. Entende? Dentro de um plano muito maior. Quer dizer assim,
Talvez o que você consiga é atrasar um pouco o andamento das coisas, no máximo, porque depois as coisas se reagrupam e vão adiante. Não é? Quer dizer assim, tudo é bom, tudo só... Quer dizer, enfim, a coisa já está dada. Deus já nos deu o campo de possibilidades e nos deu a liberdade de escolher. E se há um plano, saca? Quer dizer assim, se há como se pretende, né, uma certa escatologia, uma ideia final, tudo converge para lá. Não importa muito, quer dizer assim, as escolhas que cada um faça. No final das contas, o que está em jogo é simplesmente só a sua salvação, não a do mundo, de nada mais. Né? E esse hiperdeterminismo, ele é terrível, porque, quer dizer assim, aí nesse caso você teria os que já nascem salvos, como pretendem certos grupos protestantes, se não me engano, calvinistas, e outros, os losers e winners da vida americana, que é terrível, né? Por isso é que tem tanto louco, né? Assim, porque imagina você, de repente, se descobrir, entre aspas, um loser. De que lado? Deus não está do seu lado. Você já está condenado. Então você é do time do demônio, né? Imagina que seja isso. Não sei. Então é terrível. Então, quer dizer assim, eu acho que essa discussão entre tomistas e nominalistas, escotistas e tomistas, nominalismo e tomismo, mas ali, naquele momento, então, você... eu preciso reler os argumentos, eu vou reler os argumentos. Quer dizer, o que acontece ali? Quer dizer, na verdade, seria uma negação da essência. Não pode ser isso. Então, o cara não seria nem católico. Quer dizer assim, o que talvez seja é o avanço na direção de um hiperrealismo, né? Quer dizer assim, é a apresentação de uma tese extrema, né? Que se opõe à tese mais agustiniana de um mundo das ideias ainda, que aquilo quer dizer, a ideia de que Aristóteles é um discípulo de Platão devia estar muito presente ali, na medida quando Aristóteles via São Tomás acaba se estabelecendo, quer dizer, um embate, a tentativa de nos afastar desse realismo que é intrínseco ao cristianismo, né? Devia continuar operando, não sei. É uma questão a se ver, né? Porque essa, para mim, é a questão. Acho uma bobagem essa ideia de que, então toda a decadência começa... Não é assim. Na verdade, tudo... Quer dizer, o embate é outro. E se dá permanentemente, desde sempre. Não é? Ou pelo menos desde que Jesus trouxe-nos a boa nova. Qual é a boa nova? Eu venho repetindo isso o tempo todo, há muito tempo. A boa nova é: a matéria é boa, o corpo é bom. Se o corpo não fosse bom, se a matéria não fosse boa, eu não encarnaria, o verbo não se tornaria carne. Quer dizer, e se de algum modo a matéria, a carne, tenha sido má, deixou de ser na medida em que Deus se fez carne, Deus se fez matéria, Deus se fez corpo. E quando você diz que a matéria é boa, Deus se fez carne, Deus se fez corpo, o corpo é bom, a matéria é boa, isso significa que todos os corpos são bons, toda a matéria é boa. E isso é um perigo para a hierarquia do mundo, não é? Porque o mundo,
antes de Cristo, era um mundo... A gnose, que eles chamam de gnose, que é esse dualismo que opõe matéria e espírito, matéria e forma, se vocês quiserem, né? Isso não é aleatório, é isso mesmo. Quer dizer, essa ideia que opõe matéria e forma, espírito e forma e matéria, quer dizer, é a religião do mundo desde sempre. É a religião, se vocês quiserem, a religião do pecado original. É a religião que nega a criação, que nega o caráter divino da criação e do próprio homem. E por isso se estabelece como uma hierarquia, onde você tem quem manda e quem obedece. Não é? Que isso é a característica do mundo, quer dizer, da filosofia gnóstica, que ela sempre vai estabelecer essa relação em que há o espírito é bom, a matéria é ruim, há os que estão plantados na matéria, e esses são seres desprezíveis, e há os que, de certo modo, aqueles que alcançam o conhecimento de que o mundo real é o mundo do espírito, aquele que não é imediatamente dado aos olhos daqueles que estão pregados na matéria e que, portanto, são escravos da matéria, são seres inferiores. Essa ideia é destruída pelo cristianismo. Quer dizer, destruída não, é com essa ideia mundana, estabelecida da China até a América do Sul. O mundo vivia sob o signo dessa ideia, sabe? Desse conjunto de ideias. A própria ideia de reencarnação, de que as almas transmigram e vão ocupando, as almas finitas ocupam uma quantidade enorme de corpos finitos que são como casulinhos, que são como lagartinhas, né? Que você ocupa e depois joga fora, ocupa e joga fora, ocupa e joga fora. Não, aí vem Jesus e diz, não. Você só tem um corpo e uma alma. Esse corpo e uma alma são uma coisa só, que foi cindido pelo pecado original, mas que siga a minha filosofia, siga o meu pensamento, siga os meus ensinamentos, que depois da morte, isso se junta de novo, ou se juntará de novo no juízo final. Quer dizer, essa ideia pregada por Paulo na Ágora de Atenas é que, quando ele chega nesse ponto que ele fala da ressurreição do corpo, todo mundo das coisas vai embora, porque ninguém acredita nisso. Para o mundo antigo, o corpo era uma roupa que envelhece, sabe, uma blusinha que eles chamam da Shopee, daquelas coisas bem vagabundas que você compra, lava um pouquinho e depois joga fora, porque aquilo espelanca tudo, né? Isso era o corpo. Para a antiguidade, Cristo aparece e diz que não é assim, mas só que quando você diviniza a matéria, você acaba com as hierarquias do mundo, né? Então, é claro que não basta simplesmente Jesus chegar a dizer isso e acabou. Ou, aqui dentro da igreja é completo. Não! A briga continua, e inclusive dentro da própria igreja. A gnose vai penetrar a igreja. Consciente e inconscientemente. Aquilo que eu falei, quando você vem com essa ideia de que, começou lá atrás, o nominalismo, a decadência do pensamento, né? Cara, você está sendo tão hegeliano, tão kantiano, entendeu? Quanto qualquer outro. Você está acreditando nessa coisa, você não está percebendo que o embate é outro. O embate está se dando aqui o tempo inteiro. Entende? Eu não sei se eu talvez precisasse... Eu tenho tentado... Eu estou gravando esse vídeo porque eu estou tentando escrever isso que eu estou dizendo aqui, quer dizer, ou seja, há coisas que precisam ser escritas, porque a escrita é muito mais clara que a fala, né? Mas eu não tenho conseguido escrever.
Problemas, eu acho que de saúde mesmo. Não estou aqui dizendo, estou com alguma crise criativa. Não é isso. É problema, cansaço, etc. Né? Mas, enfim, onde eu quero chegar? Né? O que, quer dizer assim, essa religião do mundo que vê os homens, não vê os homens iguais entre si, não os vê todos como filhos de Deus, não vê a criação como onde tudo é divino, na verdade. Quer dizer, a natureza não é Deus, mas ela é feita por Deus. Ela é uma obra. Ela é divina, mas não é Deus. Quer dizer, ela merece de nós o mesmo respeito que nós devemos aos nossos irmãos, né, aos outros homens. Né? É nesse sentido que eu posso entender até a ecologia e toda a questão. Enfim, não quero entrar nessas questões climáticas, etc, que às vezes a coisa me parece, às vezes, um pouco exagerada. Né? Um apocalipse sem Deus é uma coisa meio estranha, ou uma natureza que, enfim, antropomorfizada. Né? Antropomorfismo, sei, mas eu acho que dá para a gente entender a necessidade de um respeito pela natureza, pela criação. E não por uma questão de sobrevivência, climas, não, é por uma questão de que a natureza é divina. Mas, como eu já tentei mostrar aqui, desde Kant nos afasta disso. Né? Quer dizer, o olhar kantiano é um olhar que se sente mais à vontade olhando para uma cadeira do que olhando para uma planta. Né? Porque a cadeira saiu da cabeça de um outro homem. E a planta, você não sabe de onde veio, entendeu? De certo modo. Então é isso, quer dizer assim, onde eu quero chegar? Eu quero chegar da ideia de que esse mundo gnóstico, ele está aí desde sempre. Ele é anticristão, mas se a gente quiser adotar a perspectiva cristã, né, ele está arraigado em nós como o pecado original. Ele é uma expressão do pecado original. Por quê? Porque ele nega a criação. A gnose é essencialmente a negação da criação, do aspecto divino da criação, né, da criação da matéria. Não é? E, mais uma vez, cuidado, não hipervalorizem. Sim, quer dizer, o homem é um ser racional, claro, a razão, etc, mas cuidado. Há a vontade, há a emoção, tudo isso faz parte do homem. Tudo isso contribui para o conhecimento. Entenda? A ideia de uma razão pura, isso é coisa gnóstica, cá entre nós. É coisa de Kant, né? Coitadinho, do anão. Né? Eu não sei, eu acho que eu já falei o suficiente, eu acho que já achei até que eu tinha falado mais tempo, só falei 34 minutos. Eu vou depois tentar ouvir tudo isso que eu falei, vou tentar corrigir uma coisa ou outra, né? Essa ideia eu preciso esmiuçar melhor, apresentar melhor para vocês qual é o fundamento dessa crítica que se faz ao nominalismo, porque, por exemplo, tem um livro que é bastante conhecido, que chama-se As Ideias Têm Consequências, Richard Weaver, que é bastante famoso, que defende essa ideia. O Corsão, agora, o Gustavo Corsão, que é um autor... é um dos maiores escritores do Brasil, em termos puramente literários. É alguém que merece ser lido, a despeito de você concordar ou discordar dele sob o ponto de vista filosófico ou mesmo ideológico. Né? Ele tem a descoberta do outro, um dos trabalhos mais
é um dos livros mais brilhantes da literatura brasileira, assim como A Queda, do Diogo Mainardi, né? Você vê que coisa engraçada, um ateu e um católico fervoroso, né? Quer dizer assim, eu não sei exatamente em qual livro, se é no Século do Nada, eu acho que não, eu acho que é no Três Alqueires e uma Vaca, né? Onde ele faz essa crítica do nominalismo também. Parece que o Voegelin também faz essa crítica, quer dizer, então é uma coisa que está muito bem sedimentado por aí, né? Então seria preciso apresentar isso melhor, né? Mas é que às vezes, dada a minha dificuldade recente, como já falei, de escrever, eu resolvi gravar isso aqui para deixar registrado, né? E talvez estimular pessoas mais competentes a desenvolverem essas ideias, né? É isso. Tá bom? Obrigado aí pela atenção de quem conseguiu chegar até aqui, né? E vou publicar isso. Um beijo a todos e um abraço.